O método Augusto Cury para quem vai prestar o Enem. Escrever é lutar com as palavras, já dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. Caro leitor, dependendo do que deseja ou precisa escrever, olhar para a tela ou a página em branco pode lhe dar dor de barriga. Como vencer esse medo, esse desconforto? Há uma ferramenta muito boa para isso, que nos ajuda a resolver esse medo. É o Protocolo de Combate ao Medo da Aliança Divergente, disponível aos aliados no Marca-Passos. Já preenchi vários deles e assim fiz as pazes com as impressões deixadas em mim, das experiências de fracasso que me fizeram recuar diante do que me causava dor. Escrever e escrever é outra maneira de encarar esse medo. Escrever tanto que sua escrita, cada vez mais apurada, confronta e vence a impressão do não sei, não sou capaz. Essa é a receita ideal: enfrentar o medo ou não dar importância a ele, ou fazer dele um motivo para recuar daquilo que se precisa ou se deseja. Foi o que fez Augusto Cury. Essa a sua receita para o sucesso, que pode lhe inspirar. Cito de forma direta o que ele nos revela sobre o seu relacionamento com a escrita, que pode ser encontrado na página 9 e 10 do livro O Vendedor de Sonhos, edição 2008. Ele disse assim: escrevo continuamente há mais de 25 anos e publico há pouco mais de 8 anos. Tenho mais de 3.000 páginas ainda inéditas, não publicadas. Muitos não entendem por que meus livros são procurados, já que não tenho atração por propagandas. Sinceramente, não mereço esse sucesso. Não sou um autor capaz de produzir textos com agilidade. Sou, sim, um escritor determinado. Costumo brincar que sou um grande teimoso. Procuro ser um artesão das palavras. Escrevo e reescrevo continuamente cada parágrafo, dia e noite, como se fosse um escultor compulsivo. Pensamentos que foram esculpidos depois de terem sido reescritos, forjados em minha psique 10 ou 20 vezes. Embora há quem torça o nariz para o conteúdo da sua escrita, o sucesso desse autor é inegável. À época dessa declaração, ele contava com 22 livros publicados. Por isso, vale a pena aprender o método de escrita por ele adotado, que o tornou um autor bem-sucedido. Primeira lição de Augusto Cury: escrever continuamente, ou seja, diariamente. Cury tem um projeto. Escreve romances e outros textos para divulgar suas teses psicológicas, psiquiátricas, sociológicas e filosóficas. Você primeiro precisa decidir o que quer escrever, qual gênero textual quer abraçar e por quê. Romances? Contos? Poemas? A redação do Enem e de outros vestibulares? Após decidir em qual texto quer se especializar, comece por ler bons exemplos e a escrever todos os dias. Segunda lição de Augusto Cury: sou um autor determinado. Ele não abandonou o projeto de escrita. Em 25 anos de escrita, só publica há 8. Isso se levarmos em conta que esse texto é de 2008. Isso significa dizer que ele demorou 17 anos para publicar. A demora, no entanto, não o fez parar. Ele continuou escrevendo. Quantos candidatos desistem da faculdade, do Enem, do sonho de ser escritor, por conta dos primeiros fracassos? Ocorre que o sucesso precisa ser perseguido. Ele não se dá por acaso. Terceira lição de Augusto Cury: escrevo e reescrevo continuamente cada parágrafo. São poucos os estudantes que aprendem a reescrever seus textos no ensino básico.
Por costume, os textos são escritos na sala de aula, sem o ensino de prévio planejamento e posterior reescrita. Os estudantes fazem uma primeira escrita e já entregam a folha para o professor, que atua mais como corretor do que como leitor. Você precisa ter em mente que após escrever seu texto, precisará retomá-lo depois. Por exemplo, se está treinando a escrita da redação do Enem, busque retomar uma redação sua, alterando um dos parágrafos de desenvolvimento ou o de introdução. Se está iniciando seus estudos na escrita e ainda não sabe escrever nos moldes do Enem, que tal fazer uma lista das palavras que compõem o seu vocabulário e nos dias posteriores buscar sinônimos para elas e escrever esses sinônimos ao lado de cada palavra? Essa é uma excelente maneira de aprender a manejar a coesão lexical, retomar uma palavra usando outra. Se já estudou uma redação nota 1000, percebeu que o escritor soube fazer isso ao longo do seu texto. Você pode também escrever parágrafos resumo sobre notícias que ouviu na TV. Essa é uma maneira de aprender a sintetizar ideias, algo fundamental para quem se prepara para o Enem e sabe que terá que dizer muito em 30 linhas. Conclusão. Seja como for, escreva, nem que sejam cópias. Depois, quando souber escrever paráfrase e sínteses, faça paráfrases ou resumos dos capítulos do livro escudo que está lendo no momento. Conte nos comentários como está sendo a escrita, a sua história de escritor. Quanto a mim, iniciei e parei diversas vezes. Sou uma escritora de textos narrativos e poéticos. Durante um tempo, foi o que fiz. Participei de concursos literários e enviei meus manuscritos para editoras, sem obter sucesso. Em 2020, escrevi um pequeno manual com perguntas e respostas para o TCA, Trabalho Colaborativo Autoral, para os estudantes do Fundamental 2. Trata-se de pesquisa escolar, realizada nos anos finais do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Este foi meu primeiro livro técnico. Este ano concluí meu e-book Os Segredos da Redação Enem, voltado para os candidatos ao exame que encontram dificuldades na escrita dessa redação. Este vídeo é minha retomada de escrita também. Quero ser como o Cury, imparável. E você?